Olá pessoal, como é que vão? Tudo bem? Vamos agora continuar a nossa aula, terminando o capítulo 2. Vamos falar agora de transferência de arquivo FTP, tá bom? FTP é o protocolo para transferência de arquivos. Quando a gente faz o download, que a gente chama, muitas vezes estamos usando o protocolo FTP. Olha que interessante, né? Algumas coisas a gente nem sabia e quantos protocolos, quanta sopa de letrinha que tem na internet. Então são protocolos, gente, que não têm o objetivo de transferir página, tem o objetivo de transferir arquivo. E é claro que eles têm muitas características em comum, né? Eles usam TCP, eles querem transferência confiável de dados, mas o FTP usa duas conexões. Para você ler uma página, você abre uma porta com um socket. O FTP abre dois sockets, um para conexão de controle e um para conexão de dados. Isso aí é uma grande diferença e é muito importante, tá? Porque tem a ver com a própria garantia de entrega que você quer que o seu arquivo chegue corretamente. Então, como a conexão de controle é separada, se tiver um problema com o seu download, ele tem uma conexão separada para pedir reenvio, ele tem uma conexão separada para informar um erro, ou uma conexão separada para fazer o controle fora de banda, ou seja, se a sua largura de banda não for suficiente. O TCP ele consegue muitas vezes variar a velocidade do download para acompanhar a sua largura de banda. Então vamos observar nessa figura. O FTP ele transporta arquivos entre sistemas e um local remoto. Então FTP funciona com servidor. FTP não é uma aplicação peer-to-peer. E para fazer essa conexão, na figura 2.15, ele abre uma conexão TCP porta 21 para controle e uma conexão de dados TCP na porta 20, que a gente já viu que o TCP não tem nenhum tipo de segurança. Então, se você interceptar, você faz o download, pega o arquivo e rouba o dado que você quer. Mas, no mundo moderno, temos outras camadas de segurança que são feitas pelos programas. Como é que a gente faz uma conexão TCP? A gente tem comandos para fazer FTP. Então o cliente manda comando para o servidor manda a resposta para o cliente, como se fosse uma conversa, e os dados são separados por um carriage return, um line feed. Depois que você fez o login, você manda um comando list para fazer a listagem do diretório. Retry, né, de retrieve, de você obter o tamanho de arquivo. Store, de store, né, de armazenar. O FTP é muito simples e ele funciona muito bem, mas ele precisa de uma camada de segurança externa, a menos que você queira abrir sua senha e seu arquivo para todo mundo. Vamos agora para o nosso último tópico do capítulo 2, que é o correio eletrônico, né? Vamos falar de e-mail. Quando eu vou falar de e-mail, eu entendo que ele é assíncrono. A pessoa envia a mensagem e a pessoa vai ler depois ou quando ela quiser. Ok? Que nem a nossa aula é assíncrona. Eu gravo a aula e você assiste depois, quando for possível. Então, existem mais de um protocolo de camada de aplicação para e-mail. Tá? O principal é que eu tenho que ter um agente de usuário, eu tenho que ter um servidor de correio e eu tenho que ter os servidores conversando dentro do protocolo SMTP. Vamos ver cada um deles e pensar no contexto aí de um remetente, como é que funciona. Então vamos imaginar que uma usuária é Alice e ela vai mandar uma mensagem de e-mail para o Bob. Então Alice e o Bob querem conversar. Alice e Bob não falam diretamente com o servidor de e-mail. Eles precisam de um agente, que é um software de e-mail. Pode rodar na web, pode rodar
como o Microsoft Outlook, pode estar no teu celular, mas você tem que ter um agente de e-mail. Então, o servidor de correio é o núcleo dessa infraestrutura. E cada destinatário vai ter uma caixa postal em um desses servidores. Então, como é que isso acontece? Vamos dar uma olhada aí na figura. O agente de usuário conversa com o seu servidor de correio. Então, quando a Alice vai mandar e-mail para o Bob tem outro servidor. Eu sei lá que servidor que ele usa. Né? A Alice usa da Microsoft. E o Bob, sei lá, se usa Google. Problema dele, ele que escolheu. Você fala com o seu servidor, apenas com o seu servidor. Isso já é uma medida de segurança. O usuário, ele só tem autorização para falar com o servidor aonde ele tem a sua pasta. O servidor de e-mail que conversa com outro servidor de e-mail. Então, o que é o protocolo SMTP? O protocolo SMTP é um protocolo usado para dois servidores de e-mail conversar. E o servidor de e-mail que vai transferir para o servidor dele, da sua caixa de saída para a caixa de entrada dele. E essa comunicação é por SMTP. Ele restringe que o corpo das mensagens deve aderir ao padrão ASCII de 7 bits, e isso foi no começo da década de 80. Então, os dados binários de multimídia, eles têm que ser codificados em ASCII antes de ser enviado por e-mail, por isso que enviar arquivo por e-mail não é muito eficiente. O melhor é usar FTP para arquivo, SMTP para mandar mensagem. Esse arquivo ele vai ser codificado e vai para o servidor de e-mail, que vai ter que decodificar a mensagem para você poder ler o seu conteúdo. A Alice vai chamar o seu cliente de e-mail, por exemplo, imagina que a Alice usa a Microsoft e ela abre o seu Outlook para poder mandar e-mail lá no seu computador. Vai dar o endereço de bob@someschool, escreve uma mensagem e manda enviar. Quando a Alice faz isso, ela manda a mensagem para o seu servidor de e-mail, onde ela entra numa fila de caixa de saída. Aí o lado cliente do SMTP, que está no servidor, a Alice não vê, está no servidor, vai ver a mensagem da fila e vai abrir uma outra conexão TCP para o servidor de e-mail de Bob. E vai falar, eu sou o servidor da Alice, eu tenho uma mensagem para o servidor de correio do Bob. E vai transferir a mensagem de um servidor para outro. Aí quando o Bob quer ler a mensagem, ele vai acessar o servidor dele, o servidor do Bob. O Bob não vê o servidor da Alice. E aí ele vai receber a mensagem do servidor dele, e aí a mensagem vai para o espaço de armazenamento dele na caixa postal. Então observe, gente, que a Alice fala só com o seu servidor, os servidores conversam por SMTP e o agente de Bob também fala só com o seu servidor. Temos um exemplo de como é que é essa comunicação. Mensagem 220, hambúrguer.edu, aí ele manda uma mensagem de hello em resposta, manda a mensagem please to meet you, mail from endereço de e-mail, e aí vem o dado e aí termina a conexão. O protocolo está aqui na tela de vocês para você saber como é que é a conversa entre servidores de e-mail. Quando a gente compara com o HTTP, a gente vê que o HTTP ele é principalmente um sistema para você ler página. Então a página está no servidor, você pede essa informação e mostra na tela, ok? O e-mail, ele principalmente é um protocolo de envio. É diferente, uma página está parada e você pediu acesso. E com o e-mail é o contrário, o servidor está parado e de repente você manda um acesso. Então enquanto um você recupera, o outro é principalmente
um protocolo de envio, tá bom? Então, SMTP, protocolo para servidores de e-mail. Para o Bob e para a Alice, eu tenho protocolos para entrega entre os dois. Olha lá, quando eu tenho o Bob lendo a mensagem ou a Alice lendo a mensagem, é que esse MTP está errado, viu, gente? É um erro do livro, tá? Aqui, a Alice falando com o servidor é POP3, IMAP e HTTP, tá? SMTP só aqui no meio, tudo bem? SMTP é entre servidores. Tá? Então, o POP3 ele existia nos primórdios da internet, foi usado durante muitos anos, mas hoje em dia ele não existe na maioria dos serviços ou muitas vezes está desabilitado. Quando o servidor lê as mensagens POP3, ele apaga as mensagens marcadas. Então o POP3 ele é bom quando o servidor é muito pequeno, não tem espaço, e aí você também pode perder e-mail, porque ele fica deletando as coisas, né? Olha que problema. Imagina que você tem um e-mail no servidor do Google. E imagina que o Google resolve usar o POP3. Quando você lê o e-mail na escola, você lê o e-mail na escola, o e-mail foi transferido para o computador da escola e aí apaga do servidor. Isso é o que o POP3 faz. Ele lê a mensagem, copia e depois apaga. Aí você chega na sua casa e abre a mensagem. Não tem, ela foi apagada. O POP3 apagou a mensagem do seu servidor. Então, para resolver esse problema, tem o protocolo IMAP. Ele é um protocolo de acesso a correio, mas tem muito mais recursos. Ele não sai apagando as coisas, mas também é complexo, né? Ele vai associar cada mensagem a uma pasta e quando a mensagem chegar no servidor, ela vai ficar associada com uma pasta inbox do destinatário que vai transferir e apagar apenas se o usuário mandar deletar com um comando específico. Ele não vai sair apagando automaticamente. E vai permitir que um agente obtenha, por exemplo, só o título da mensagem e não faça download de todo o conteúdo para economizar banda. Ele pode receber o e-mail, mas, por exemplo, não aceitar que sejam feitos downloads de arquivos. Então, o IMAP ele permite muito mais controle. E, finalmente, é claro, eu posso usar o e-mail pela web. E também tem servidores que respondem a e-mail pelo protocolo HTTP. Então isso aí termina nossa aula, muita coisa nesse capítulo 2. Não vamos continuar falando de DNS, atenção, certo? Nossa aula do capítulo 2 acaba se encerrando por aqui.